A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que Deus em Cristo possa continuar a abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seus negócios, seus planos, em toda e qualquer situação, que a graça do Senhor seja abundante. Mais uma vez é motivo de alegria o fato de nós estarmos aqui, queridos, compartilhando as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, o segundo trimestre de 2022. E a nossa alegria, ela redobra pelo fato de saber que você está aí do outro lado, assistindo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que esse é um dos propósitos desse canal, da criação desse canal, o engrandecimento do Senhor e a edificação da sua igreja na face dessa terra. Já deixo aqui o meu humilde pedido, você querido amigo que está chegando agora pela primeira vez nesse canal e ainda não é inscrito, peço humildemente que você nos dê esse apoio, inscrevendo-se no nosso canal, para que assim nós possamos dar continuidade nesse trabalho e outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém? Nós vamos então hoje para a nossa quinta lição, Mas antes disso eu gostaria de deixar aqui o nosso tema geral, o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. Você confere aí na tela. O tema geral então da nossa lição é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esse então é, meus amados, o tema que envolve os 3 meses da nossa lição, e nós estamos vendo o seu desdobramento a cada lição. Dessa feita, a lição de número 5, acompanha aí na tela. A lição de número 5 tem como título: O casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Esse então é o título, meus amados, da lição de hoje. Veja aí na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é apresentar a condenação do adultério. O segundo, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Esses então são os três objetivos a serem alcançados nessa lição, meus amados. Vamos ver como está dividida e subdividida a nossa lição. Você também acompanha na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico, meus amados, diz a condenação do adultério. O primeiro subponto é definição de adultério. O segundo subponto é a posição de Jesus quanto ao adultério. E o terceiro subponto é os males do adultério. O segundo ponto da nossa lição, meus amados, é o que rege o coração regerá o corpo. O primeiro subponto ou tópico desse tópico é o que procede do coração. O segundo subtópico, o homem é o que pensa. E o terceiro subtópico desse tópico é sujeitando o corpo ao espírito. O terceiro tópico dessa lição diz a indissolubilidade do casamento. O primeiro subponto é o casamento na perspectiva bíblica. O segundo subponto é o que fazer para que o casamento seja para sempre. E o terceiro subponto é casamento, uma união indissolúvel. Bendito seja o nome do Senhor. Esse então é como está estruturada a nossa lição, com seus tópicos e subtópicos, meus amados. Deixando aqui também registrado para nós a nossa verdade prática, o nosso texto áureo. Acompanhe então na tela o nosso texto áureo. O texto áureo está em Mateus capítulo 19, o verso 6. Abre aspas, diz:
Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. Esse então é o nosso texto áureo, meus amados. Veja aí comigo também a verdade prática na sua tela. A verdade prática diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus amados, aí é toda a estrutura, né, da lição de hoje. Deixando aqui já destacado que o assunto de hoje vai ficar nessa mescla entre casamento e adultério. Pelo título, dá a entender que só envolveria a questão do casamento. Mas no decorrer da lição a gente percebe muito que a lição ela se inclina mais para essa questão também do adultério, né? Que é algo que pode acontecer dentro do casamento. Já deixo aqui então, meus amados, um humilde pedido, que você tenha em mãos a revista, que você tenha uma caneta em sua mão e um papel e a Bíblia. Pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue sua revista, porque conforme eu for falando aqui, meus amados, vocês vão escrevendo e o Espírito Santo falará coisa nova. E hoje, meus amados, vai ser uma lição muito profunda, uma lição mesmo que deixará grandes lições para a nossa vida. E assim, não vai ser tão pequena, vai ser um tanto quanto longa, mas vai ser muito proveitosa, né? Eu já tinha há muito tempo o desejo de falar a respeito disso e hoje surgiu a oportunidade nessa sequência de estudos aqui que nós estamos trazendo na Escola Bíblica Dominical sobre o Sermão do Monte, que envolve o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Amém? Então, quando eu olho para o título da lição, o título da lição é O Casamento é para Sempre. Nós precisamos então identificar o que é casamento, o conceito, como ele se caracteriza, quais são as características que demonstram ser um casamento. Então, de maneira bem simples, meus amados, eu digo aqui que o casamento é uma instituição divina, é algo que Deus constituiu, é criação de Deus. Foi Deus quem formou o casamento. Não foi homem, não foi uma outra instituição, não foram governos, não foram associações. Foi o próprio Deus quem instituiu o casamento. Por isso que nós dizemos que o casamento é uma instituição divina. Uma outra característica do casamento divino da parte de Deus é que ele é heterogâmico. O que isso significa? Significa que o casamento é constituído segundo os critérios de Deus ou a vontade de Deus, de um homem e de uma mulher. Assim é o casamento segundo a mente divina, o desejo de Deus, um homem e uma mulher. Por isso ele é heterogâmico. A terceira característica que envolve o casamento é que ele é indissolúvel. Ou seja, o casamento ele nasceu no coração de Deus, Deus o projetou de maneira que ele não viesse se desfazer, que ele não viesse acabar. Por isso, essa característica do casamento é indissolúvel, com algumas particularidades, conforme a própria Bíblia vai dizer, que no caso da viuvez e outras situações, mas que infelizmente a lição não vai abordar, por isso eu não vou deixar aqui também abordado, visto que a lição não se propõe a isso, tá bom, meus amados? Mas o casamento tem como característica essa também, de ser indissolúvel. Uma quarta situação que caracteriza o casamento é que é um lugar. O casamento é um lugar onde homem e mulher satisfazem-se sexualmente. É um lugar onde o homem e a mulher satisfazem-se
é sexualmente. Quando nós vemos essa característica, já dá a entender uma outra particularidade do caso do sexo, ou seja, o sexo foi feito ou criado pelo próprio Deus, né, para que fosse desfrutado dentro do casamento. Fora do casamento, constitui-se uma outra série de situações e, diga-se de passagem, reprovada por Deus, porque o sexo foi feito para ser desfrutado dentro do casamento, por um homem e por uma mulher. Por isso que nós dizemos que o casamento é o lugar onde o homem e a mulher satisfazem-se sexualmente. E uma outra característica do casamento é que ele foi criado, ele surge com a proposta da procriação. Ora, se o sexo só é permitido dentro do casamento, então daí surge também essa característica da procriação. É no casamento que se procria, é no casamento que vem os filhos, é no casamento que vem a sua posteridade, né? A sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando eu olho para o título da nossa lição, eu já deixo essas verdades aqui, meus amados, ressaltado para nós. O que é um casamento? Visto que o tema da nossa lição de hoje é o casamento é para sempre. Mas o que é o casamento? O casamento é uma instituição divina, ele é heterogâmico, ele é indissolúvel, lugar onde o homem e a mulher satisfazem-se sexualmente e onde há a procriação, onde surgem os filhos. Amém? Vamos olhar para o textual. Dá para a gente extrair alguma coisa do textual? Com certeza, meus amados. Como vocês sabem, né, dessa particularidade aqui, se nós fôssemos ficar apenas no textual, ficaríamos horas e horas falando só desse pequeno verso. Mas tem muita coisa ainda pela frente, tá bom? Eu quero destacar apenas duas situações aqui do texto áureo. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. Então, quando o texto diz que já não são mais dois, ou seja, duas pessoas, mas uma só, e isso, meus amados, envolve o campo da espiritualidade. No mundo espiritual, no campo da espiritualidade, quando um homem e uma mulher se casam, eles tornam-se uma só carne. Quando a Bíblia diz que essas duas pessoas no campo espiritual se tornam uma só carne, isso está apontando para uma coisa dentre muitas. Por isso que eu disse aos irmãos que se nós fôssemos ficar só no textual, levaríamos hora debulhando aqui. Mas quando a Bíblia diz que as duas pessoas, quando casam, tornam-se uma só carne, aponta para algo. Qual é isso? É a indissolubilidade. Palavra difícil, né? Indissolubilidade. É exatamente aquilo que eu havia falado para os irmãos. O que caracteriza um casamento é que ele é indissolúvel. Então, o próprio texto agora está ratificando aquilo que anteriormente eu havia falado, sobre essa característica, né, do casamento, dele ser indissolúvel. E o texto diz que eram duas carnes, agora eles se unem, eles são uma carne. Ora, se é uma carne, não tem como dividir, não tem como separar novamente, é só uma carne, não tem como separar. Então isso aponta para essa particularidade da indissolubilidade. Amém? Mas tem outro ponto aqui da nossa lição, porque o textual diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, meus amados, eu disse no início que casamento é uma instituição divina, e em todo e qualquer casamento, dentro dessa proposta que eu falei no início, Deus está lá presente, principalmente
entre um homem e uma mulher. É desse casamento que eu estou falando, entre um homem e uma mulher. Por que eu disse todo casamento? Porque independente se for casais cristãos ou não cristãos, Deus está lá, presente. Então nós vemos Deus aqui nesse texto, não é isso? Deus ajuntou, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós vemos Deus no casamento, nós vemos a aprovação de Deus no casamento. Só que o texto está apontando para uma situação. Deus uniu, Deus juntou. Então o homem não pode separar. O homem não separa o que Deus juntou. Já que nós estamos falando que o casamento é indissolúvel e que o que Deus uniu, o homem não separa, qual é a visão de Deus em relação à separação? Qual é a visão de Deus em relação a um divórcio? Nós vamos encontrar essa resposta, meus amados, em Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Olha só, meus amados, que riqueza esse texto, que profundidade e que advertência. E mostra qual é o sentimento de Deus em relação ao repúdio, em relação à separação, em relação ao divórcio. Deus aborrece, Deus aborrece, Deus abomina. Algumas versões diz que Deus abomina o divórcio, o repúdio, a separação. Então, meus amados, veja qual é a visão de Deus em relação à união entre um homem e uma mulher, ao casamento. Deus odeia o divórcio, segundo algumas versões de Bíblias. Amém, meus amados? Vamos para a verdade prática. Eu quero destacar apenas aqui um ponto da nossa verdade prática, quando ela diz assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Veja que nós estamos agora saindo da questão, indo para um outro ponto, mas que envolve o casamento, que no caso é o adultério. E no Sermão do Monte, que é o texto base para as nossas lições desse trimestre, nós estamos estudando ponto a ponto. E nesse espaço dentro do sermão, Jesus está deixando claro qual é a sua opinião em relação ao adultério, que ele condena. Jesus condena o adultério. Lógico, Jesus condena pelo fato dele ser Deus, ser santo e por outras situações possíveis também. Mas nós vemos aqui na verdade prática o pensamento de Jesus em relação a essa particularidade do adultério. Deus odeia o adultério. Por que, meus amados? Porque está envolvendo diversas coisas em relação ao adultério, ou seja, a falta de respeito, a quebra da confiança, está envolvendo a mentira. Então, tem uma série de situações que faz com que Cristo odeie essa coisa chamada adultério. Amém? Eu deixei aqui só um ponto dizendo assim: qual o maior motivador para as traições, para os divórcios? Aqui eu deixo um outro gancho aqui para nós, porque nós estamos falando do casamento. Dentro do casamento há essa possibilidade de haver o adultério, porque se não fosse no casamento não seria adultério, seria fornicação. Isso é assunto para abordar em outra aula. Mas dentro do casamento acontece o adultério.
E a verdade prática está dizendo que Jesus ele condena o adultério, ou seja, de um homem casado envolver-se com uma outra mulher, ou de uma mulher casada envolver-se com outro homem fora do seu casamento. Isso caracteriza o adultério. Mas o que leva isso a acontecer? O que faz com que o homem, tendo a sua esposa, fique com outra esposa, traindo, com outra mulher traindo a sua esposa? O que faz com que uma mulher casada, tendo seu esposo, trai o seu esposo com outro homem? O que faz? Meus amados, na frieza da análise, olhando uma série de exemplos, o ponto principal que faz com que haja essa questão das traições, dos divórcios, do próprio adultério, é a questão sexual. O que envolve o maior motivo, o maior motivador para que haja as traições, para que hajam os adultérios, é a questão sexual. Você pode analisar, meus amados, que você vai chegar nessa resposta. É só você conversar com diversos casais que estão passando por dificuldades e também por aqueles que já um dia se separaram por conta exatamente dessas traições, desses adultérios, e o que fez com que esse casamento se desfizesse é exatamente a questão sexual. Muitas das vezes insatisfação, muitas das vezes a falta dele e assim por diante. Mas esse é o principal motivo dos adultérios, das traições e dos divórcios. E nós precisamos, como servos do Senhor, meus amados, ter esse cuidado, saber desse conhecimento, discernir esta realidade, para que nós possamos agradar ao Senhor Jesus Cristo em todas as coisas e não cairmos nessa, me perdoe a expressão, nessa desgraça, meus amados, que seria traições, divórcios, separações. Que Deus nos o livre. Mas por isso nós precisamos entender qual é o maior motivador, e nós estamos aprendendo. É a questão sexual, insatisfação ou a falta dele, meus amados. E nós vamos perceber, aprendendo um pouco mais a respeito disso, que o sexo é importante, mas ele não é tudo. Eu digo assim, tentando ficar mais claro o entendimento, é que a vida a dois é como um bolo, e que em cima tem uma cereja. E a cereja seria, no caso, o sexo. O bolo é o casamento, e em cima a cereja, o sexo. Então veja, quem é o maior? O bolo ou a cereja? Lógico que o bolo é maior. Só que tem pessoas que acabam invertendo a coisa. Eles fazem com que a cereja seja maior e o bolo seja menor. O que eu estou querendo dizer? É que um casamento não se faz de sexo. Um casamento, ele não é feito somente de sexo. Se alguém assim transforma, ou seja, se o casamento de alguém passa a ser ele só de sexo, não vai resistir, porque o casamento não é só. Na verdade, veja a diferença entre o bolo, que é o casamento em si, e o sexo, que é a cereja. É muito pequeno. O sexo é apenas um detalhe no casamento, diga-se de passagem, importante, mas é um detalhe no casamento. Tem todo um outro contexto que envolve o casamento. Compreensões, ceder muitas das vezes, flexibilidade, respeito, hombridade, companheirismo, amizade, sinceridade. Veja, tudo isso envolve um casamento. E o sexo faz parte, só que é uma das menores partes, meus amados. Então, inverter isso é trazer problema para o seu casamento, que é uma das coisas que fazem com que muitos casais se desfaçam por isso, porque eles transformam a cereja, que é pequenininha, maior que o próprio bolo, e não vai dar certo. Amém, meus amados? Vamos para a introdução da nossa lição. Eu disse para vocês
que a lição de hoje está extraordinária, né? Grande, com muita riqueza de entendimento aqui para nós, meus amados. Vamos lá. A introdução diz assim: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, ou seja, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, deixará o homem a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher. Esse é o princípio, e a gente encontra muita coisa nesse versículo, meus amados. Portanto, deixará o homem a sua mãe e sua mulher, e deixará o homem o seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher. Esse é o desejo de Deus, o propósito de Deus para o casamento. E Jesus ele faz menção do casamento, colocando, segundo aqui a nossa lição, o casamento no seu devido lugar e a preservação desse casamento. Jesus deixou muito bem claro a preservação desse casamento, ficou muito bem destacado. Tanto naquilo que nós já estudamos, como Deus odeia o divórcio, quanto agora o próprio Cristo, Deus encarnado, dando mais ênfase ainda a respeito dessa preservação do casamento. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando na introdução, a leitura diz: na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em separar-se do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos ensinos de Cristo, pelos valores ensinados por Cristo, procuram em todo o tempo a preservação da pureza da vida conjugal, do verdadeiro lar cristão. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como se deseja uma sociedade degenerada. Olha, meus amados, o tanto de riqueza tem num pequeno texto como esse. Muitas riquezas, mas vamos lá pelo menos destacar algumas. Quando diz aqui no texto que Jesus diz que tudo começa no coração. A traição, o adultério, o divórcio, isso é a culminância, isso é o resultado, isso é o ponto final de quê? De algo que começou aqui, dentro do coração. Lembra que semana passada, se não me falha a memória, nós falávamos sobre o suicídio, Deus e Jesus condenando o suicídio. Só que no Velho Testamento falava-se do suicídio de tirar a morte literal, de tirar a vida literalmente, né? Tirar a vida literalmente. No Novo Testamento, Jesus aprofunda, amplia esse conceito, esse princípio, dizendo que se alguém odiar o seu irmão, já passa a ser homicida. Se alguém desfere palavras contra alguém, essas palavras podem matar as pessoas. Precisa-se ter cuidado, meus amados, em relação a isso. Então, Jesus, nesse contexto do homicídio, diz que tudo nasce do coração. E aqui, de novo, ele está fazendo menção de que essas situações nascem, fluem do coração, está dentro de cada um de nós, pedindo a Deus, rogando ao Pai que se compadeça de nós e nos dê vitória. Mas tudo começa no coração. E eu destaco aqui, meus amados, uma situação. Quando a Bíblia diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. E isso encaixa-se perfeitamente com o que Cristo está dizendo, que traições, adultério, divórcios, isso nasce do coração. Por isso o proverbista diz: guarda o teu coração, tenha cuidado com o teu coração, esteja atento em relação ao teu coração. Em se tratando de coração, a própria Bíblia vai dizer que enganoso é o coração. Ora, meus amados, se a Bíblia está dizendo que ele é enganoso, porque de fato ele é enganoso. E se de fato ele é enganoso, nós precisamos o quê? Estar atentos para não sermos enganados por esse coração. Quantas pessoas já não perderam o seu casamento por frações de segundos? Entrou na internet, começou a conversar com alguém, uma chama acendeu no seu coração, daqui a pouco começou a perder o brilho pela sua esposa ou pelo seu esposo e foi se envolvendo, e daqui a pouco se envolveu de fato, não deu certo, já não deu mais certo com essa, não deu mais certo com essa, e pronto, acabou-se. Precisamos estar atentos, meus amados, para não cairmos nessa triste realidade. Ele diz aqui, na sequência da nossa introdução, que os que são guiados pelos ensinos de Cristo, eles procuram em tudo. Não são pessoas que se deixam levar pelos seus corações, mas eles vão ali vivendo atento, apercebido, sabiamente. Eles vão procurando, eles procuram, eles analisam, eles vão averiguando, eles vão ponderando. Eles não são levados pelos seus corações. Esses que têm o ensino de Cristo, que estão encharcados pela mensagem do Senhor, eles vivem assim, procurando em tudo a preservação da pureza. Não tem aquele texto que diz fugir da aparência do mal? Isso se aplica também no contexto do casamento. Se você percebe que aquela aproximação não vai fazer bem para a sua vida, sai, deixa. Se aquela conversa na rede social, você já está vendo que está indo para um outro caminho, abandone, porque não vai dar certo. O final, como diz a Bíblia, é caminho de morte. É caminho de morte. Mas os servos do Senhor, eles procuram em tudo preservar a pureza da vida conjugal, do verdadeiro lar cristão. Ele tem o lar como algo sagrado, como algo sublime, como algo glorioso, como algo a ser protegido, porque de fato é assim, meus amados. O lar é a riqueza, a família é a riqueza. Se a riqueza precisa estar ali, guardado, protegido, vigiado, defender com todas as forças, com todas as armadilhas que se possa se defender, precisa se defender para manter este casamento, meus amados. Vamos mais adiante ainda aqui destacando no finalzinho da introdução, quando diz assim, em Mateus 5, do 27 ao 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Você sabe que o mundo jaz no maligno. O mundo não é salvo. Os homens ímpios, pecadores, não têm a mente de Cristo, não têm o temor de Cristo, estão no pecado, estão na lama, são verdadeiros escravos do pecado de Satanás. Seus corações estão corrompidos. O de mais podre tem no coração dessas pessoas. E isso faz com que o casamento também, para eles, sejam afetados. Por exemplo, meus amados, eu quero destacar apenas duas situações, porque existe o casamento pela mente de Cristo, de Deus, mas pela a corrupção do coração dos homens, esse casamento ele passa a ser agora corrompido. E nós vemos diversos outros conceitos a respeito do que seria casamento na visão do mundo, ou como eles se comportam. Então nós vemos o primeiro, como a sociedade encontra, ou o que encontramos na sociedade, ou seja,
A lição está dizendo que para o casamento cristão não há essa moral dupla, como destaca a sociedade degenerada. Mas o que nós encontramos na sociedade? Primeiro ponto, existe uma coisa chamada casa de swing. Casa de swing é um estabelecimento onde o casal, o homem e a mulher, eles querem viver uma aventura, eles querem algo novo. Então eles concordam entre si e vão para essas casas de swing. Essas casas de swing é onde há trocas de casais, ou seja, o homem fica com uma outra mulher e a mulher fica com o outro homem. Eles vão lá e voltam, permanecem com o casamento, mas passam a ter esse estilo de vida. Eu não estou dizendo que isso seja certo, porque a lição está dizendo que isso é como a sociedade degenerada se comporta. Então, eles vivem assim, visitando essas casas chamada casa de swing. Mas existe uma outra coisa ainda muito pior, meus amados. Você pode estar pesquisando posteriormente a esta aula a respeito disso, se aprofundando mais, tendo, lógico, sempre cuidado, para que diante dos seus olhos você não venha colocar coisas impuras. Mas existe o chamado poliamor. Eu não sei se você já ouviu esse termo, poliamor, mas diferente da questão da casa de swing, onde um casal concordam entre si e vão a esse estabelecimento e trocam de parceiros, o poliamor, eles são casados. São, por exemplo, 2 ou 3 casais, eles ficam se envolvendo entre si. Esses 3 casais, segundo o conceito que eu li lá, existe até uma certa fidelidade entre esses 4 casais. Vamos supor, são 4 casais que vão se envolvendo entre si. Esse fica com a mulher desse, esse fica com a mulher desse, e aquela troca, sabe, entre casais. Isso é o poliamor. É assim que está a sociedade, meus amados. De maneira que o servo do Senhor não pode ser conivente com isso. Isso é da parte de Satanás. Isso é a corrupção do matrimônio, do casamento, da moral, do pudor, de santidade, a corrupção da santidade. Mas é assim que a sociedade se apresenta, meus amados, e impulsiona os servos do Senhor para isso. Mas que Deus guarde o seu povo, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. A condenação do adultério. A condenação do adultério. Vamos então para a definição do adultério. A definição do adultério diz assim: no grego temos o verbo moicheol, que significa cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual por um homem casado, quando um homem casado tem uma mulher que não é a sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Jeremias jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento "não adulterarás" trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então, além do conceito aqui nesse tópico, meus amados, além do conceito de que é o adultério, a lição traz outras verdades para nós que eu quero destacar aqui. Então ele diz que, de maneira simples, no seu conceito o que é adultério? É quando um homem casado, e eu já falei, é quando um homem casado envolve-se com uma mulher fora do seu casamento, ou quando uma mulher envolve-se com um homem
fora do seu casamento, com aquele que não é o seu esposo. Isso é adultério. O adultério só acontece dentro de um casamento. Se não são casados, vai ter outro tipo de pecado, que no caso é a fornicação, que é o sexo entre solteiros. Amém? Só que esse tópico diz que figuradamente a idolatria, ou seja, quando o povo de Deus deixava de adorar a Deus e passava a adorar outros deuses, a idolatria, a adoração de outros ídolos, essa atitude do povo voltar as costas para o Senhor e voltar-se para outros ídolos, isso figuradamente era chamado de infidelidade, de adultério. A Bíblia diz que o povo foi chamado de adúlteros pelo fato de ter abandonado Jesus ou Deus e voltado-se para os outros ídolos. Ou seja, eles deixaram o amor de Deus pelos ídolos, deixaram de amar ao Senhor para amar os ídolos. Isso é idolatria, figuradamente falando. Só que a lição traz outras verdades aqui para nós, quando ela diz assim: jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Existem ordens, existem limites, existem prescrições, existem orientações na Bíblia em relação ao casamento. E alguém pode olhar, principalmente do mundo, por exemplo, meus amados, a Bíblia diz que o casamento, é a relação de um homem com uma mulher. Da feita que ele se envolve com outra, isso é adultério. Para o mundo, isso é normal. Para o mundo, quanto mais o homem se envolver com outras mulheres além da sua, mais macho ele é. Só que a Bíblia não orienta assim. Mas o homem do mundo olha para uma orientação dessa e diz: mas como eu vou viver com uma mulher por toda a minha vida, sendo que tem tantas mulheres eu não posso desfrutar? Assim é o pensamento do mundo. Então ele olha para as orientações da Bíblia e acha pesado. E algumas outras eles vão achar que isso é pesado. Mas observe, meus amados, o conceito que eu trago aqui para nós algo quando é valioso, você não faz de tudo para resguardar. Quando nós temos um objeto valioso, a gente não se cerca de tudo para poder proteger. Assim é o casamento. Deus, ele protege o casamento por meio das suas ordenanças. Por quê? Porque o casamento é algo precioso. O casamento é algo sublime, é algo rico para o Senhor. Por isso, para proteger aquilo que é valioso para Deus, ele cerca esse casamento de toda e qualquer situação que possa vir e destruir aquele casamento. Amém? Ele continua dizendo aqui a nossa lição: na verdade, por meio dessas prescrições, que para muitos pode ser pesada, o que se columava, ou seja, o que se esperava era a preservação do casamento. Como eu falei aos irmãos, se é algo valioso, eu tenho que resguardar isso que é valioso, ou seja, preservar esse casamento, fazer com que esse casamento seja perpétuo, duradouro, até o seu final, que é no caso a viuvez. Amém? Vamos para o segundo subponto da nossa lição. Tem muito mais ainda, meus amados. Aguente firme. Tem muito mais ainda. Vamos lá. O segundo subponto diz assim: a posição de Jesus quanto ao adultério. Nós vimos em relação à definição. Nós vamos agora para a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está onde? No coração. Eu disse aos irmãos que o adultério é a culminância, é o fim de algo que já nasceu aonde? No coração do ser humano. Tudo flui daqui, meus amados. Tudo parte daqui, do coração. Continuando.
começando com um olhar, com um olhar cobiçoso, pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem: divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçadamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à sua esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância do homem e da mulher absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, meus amados, como é profunda uma lição dessa, viu? Como é rica de detalhes, meus amados. E se nós tivermos pressa, nós perdemos tantas coisas. E eu quero deixar aqui tudo para nós nessa oportunidade, tá bom? Vamos lá então, ponto a ponto. Jesus está dizendo que tudo começa onde? No coração. Mediante o quê? Um olhar cobiçoso. Então, começa no olhar e vem somado aos pensamentos. Eu olho e começo a pensar. Olho e começo a pensar. Olho e começo a pensar. Isso vai despertar aquilo que no meu coração já tem. Então nós temos essa somatória de um olhar cobiçoso com pensamentos impuros. Eu disse aos irmãos que a Bíblia nos instrui assim: fugir da aparência do mal. E nós estamos estudando que a questão da traição ou do adultério, ele é a culminância de algo. E o que é esse algo? Algo que surge do coração. Mas está adormecido isso daqui. Está adormecido. Ele vai ser despertado pelo olhar e pelo pensamento. Então existe essa somatória. Se eu sei que isso que está dentro de mim vai ser despertado pelo olhar e pelos pensamentos, eu tenho que fugir disso. Evitar olhar, desviar o olhar e não ficar também imaginando, pensando. Porque ao passo que eu fico olhando, fico imaginando, isso gerará ou despertará em mim o desejo de trair a minha esposa ou de trair o meu esposo. Eu chamo isso de pavimentação. O que é a pavimentação? É essa união entre o olhar cobiçoso e pensamentos impuros. É como se uma estrada que fosse agora sendo pavimentada e no final dela tem o quê? A traição, o adultério. Jesus continua dizendo aqui, ou a nossa lição continua dizendo assim, que Jesus foi na contramão daquilo que no Antigo Testamento dizia, ou que estava escrito lá, sobre essa particularidade do homem dar a carta do seu divórcio. E ele puxa para a questão do coração profano. Como diz aqui a leitura, dizendo assim: o posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, ou seja, divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão. Jesus, ele não está, a princípio, levando em consideração o ato do adultério, mas ele puxa a origem, o cerne. O que Jesus está querendo desfazer é a fonte e não o ato em si, a culminância. O que Jesus está querendo desfazer, o que Jesus está querendo destruir é a fonte. E ele diz, isso sai do coração de vocês. Vamos lá. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado,
capaz de olhar cobiçadamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à sua esposa. Eu coloquei algumas coisas em relação a esse coração profano, eu quero destacar aqui para nós, meus amados. E eu digo assim: adultério, na visão de Jesus, é a prova cabal que demonstra como está o coração humano. Ou seja, essa culminância chamada adultério demonstra como está o coração do homem, ou seja, o seu interior. É o exterior, o adultério, o ato, a prática, revelando o interior. Então, note que Jesus, lógico que ele está censurando o adultério. Ele está censurando, ele está proibindo. Mas ele não somente está proibindo, como revela de onde isso vem e essa fonte que ele está querendo desfazer. E eu deixei esse conceito aqui para nós, ou essa verdade que diz que o adultério, na visão de Jesus, é a prova cabal que demonstra como está o coração do ser humano. Lembra como daquele jovem chegou para Jesus, o jovem que a gente chama de jovem rico, chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus dá uma série de situações ali para ele e no final diz assim: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, siga-me. Todos nós sabemos que Jesus não tinha intenção de fazer com que aquele jovem vendesse suas propriedades, mas dele perceber o que de fato dominava o seu coração. Aqui é a mesma situação. O adultério revela o que está dominando o coração: pensamentos impuros, desejos impuros. E é na raiz que Jesus quer sarar, curar, transformar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo dizendo aqui, meus amados, quando pensamos em exemplo de pecado, o que vem à mente? O que vem na nossa mente? Por exemplo, se eu lhe perguntasse assim: me dê exemplos de pecado, o que você diria? Se você perguntasse para alguém: me dê exemplos de pecado, o que essa pessoa responderia? Veja, meus amados, que nós consolidamos um conceito de pecado muito restrito. Muito restrito. Nós pensamos o quê? Me dê exemplo de pecado, alguém pergunta. Aí a pessoa diz: beber, fumar, prostituir, adultério. A maioria das vezes, irmãos, o conceito, o exemplo de pecado que nós temos são esses: beber, fumar, trair, se prostituir. Só que isso é um conceito muito restrito, isso é um ensinamento muito falho, porque o pecado é muito mais amplo, meus amados, e nós não podemos ficar restrito a isso, porque senão a gente pode evitar essas coisas, mas está caindo em outro tipo de pecado. Então vamos lá. Devemos dar mais ênfase nos pecados. Estamos dando mais ênfase aos pecados exteriores do que os interiores. Por que eu estou trazendo isso aqui para nós? Porque note que Jesus está censurando o adultério. Mas na visão de Jesus, o adultério é a culminância de algo que nasce no coração, ou seja, está no interior. Ou seja, no interior a pessoa já está pecando. É tanto que ele disse assim: se o homem olhar com desejo impuro, já está no seu coração pecando. Observou? Então o pecado está aqui dentro. Então, diferentemente de como nós imaginamos que pecado está restrito a beber, fumar, trair e prostituir, há pecados interiores, meus amados. E a gente evidencia muitos pecados exteriores, mas na verdade a Bíblia também está apontando para pecados interiores. Quer ver? Observe comigo. No Salmo 24, verso 3 e 4. Você pode estar notando e depois confere lá, mas está escrito assim: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Olha, a gente sabe que o Monte Santo do Senhor está apontando para o céu. Ou seja, quem subirá ao céu? Quem será salvo? Quem verá a face do Senhor? Os limpos,
limpos de mão e puros de coração. Isso está apontando para quê? Mãos, prática, ações, algo externo, mas aponta também para o coração, para o interior, ou seja, nós precisamos ter um coração puro, livre dessas coisas, maus desejos, maus projetos, vontades más. Nós precisamos ser livres disso, porque, meus amados, isso também condenará, segundo a verdade bíblica. Mas o que é que nós vemos? A ênfase exacerbada de pecados exteriores. E estamos nos esquecendo dos pecados interiores, que são graves do mesmo jeito. Quer ver? Confira aqui comigo. No decorrer da lição, ele vai dizer aqui, já quase no final desse tópico, dizendo assim: precisamos ter a consciência de que, perante Deus, bem como expressou Jesus, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Uma coisa é o ato, uma outra coisa é a intenção. E Jesus está condenando tanto o ato quanto a intenção. Mas qual é a nossa ênfase do ensino? O ato, e estamos nos esquecendo da intenção. A intenção na mente de Deus, meus amados, é tão pecaminoso quanto o próprio ato. E muitas pessoas não herdarão os céus por viverem aqui, nesse campo dos sentimentos, dos desejos impuros, impróprios. Cuidado, meus amados, muito cuidado com isso. Ainda dentro desta mentalidade aqui sobre o pensamento, o desejo, o interior também ser pecado. Por exemplo, a Bíblia aponta para a lascívia. A lascívia não é a culminância, não é um ato como nós imaginamos ser, como alguém que adulterou. A lascívia é um sentimento que é despertado dentro do coração humano, ou seja, o desejo por outra pessoa. Ela está apenas desejando. Está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro. E a Bíblia condena a lascívia. Eu escrevi aqui dizendo: a lascívia é um desejo, ou seja, algo que está no interior, dentro, e é condicional para a entrada no céu, ou para a não entrada no céu. Por exemplo, nós vamos encontrar lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, o fruto da carne. O fruto da carne, não é isso? O fruto da carne está lá, a lascívia. E o que é lascívia? É desejar alguém, é cobiçar alguém, é ter sentimentos de prazer por essa pessoa, e está só no interior. E a Bíblia diz que isso é condicional para a pessoa não entrar no céu, ou seja, alguém que vive no desejo da lascívia não vai entrar no céu. Eu dei uma ênfase boa nesse aspecto, meus amados, porque é algo de suma importância, de maneira que a nossa mente possa abrir agora e a gente saia desse campo do estereótipo, do lado de fora. A concepção de pecado nosso está apenas do lado de fora, e nós estamos esquecendo que do lado de dentro também é a mesma coisa, e nós seremos julgados pelo que nós sentimos. Por isso, se nós estamos passando por essa situação, precisamos ser tratados, precisamos ser curados, precisamos nos abster dessas coisas, meus amados, porque nós seremos condenados segundo o conceito bíblico. Amém? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição: os males do adultério. Nós vimos a definição de adultério, a posição de Jesus quanto ao adultério e os males decorrentes desse adultério. Ou você acha que não tem as consequências? Ou você acha que você plantou, ou a pessoa plantou e não vai colher? A Bíblia diz que a lei da semeadura: plantou, vai ter que colher. Plantou adultério, vai colher o quê? É o que nós vamos ver agora.